Hoje eu vou dar uma continuidade, na verdade, aí, do Uniprodutos que o Wander já fez também, né? Que seria uma pós-venda. Porém, o Wander abordou muito bem a pós-venda ali na parte comercial. E eu vou entrar um pouco na parte de pós-venda técnica, tá? Onde a gente vai estar aprendendo aí como fazer o monitoramento da cultura do milho, né? E eu decidi pegar desde a tomada de decisão de plantar milho, né? O produtor decidir plantar milho e saber se é viável ele plantar milho na área dele, tá? Então, nós vamos começar bem de trás, e aí esse primeiro módulo a gente vai passar um pouco por esse tema aí, na análise da região do plantio, né? A escolha da semente, que é importante demais, e a entrega da semente e o plantio do milho. No segundo módulo, a gente já vai passar para as partes fenológicas do milho, né? E eu vou pontuar os principais pontos de atenção, né, que a gente tem durante o desenvolvimento do milho. O que a gente tem que prestar atenção para poder estar orientando o produtor e conduzindo a lavoura também junto com o produtor, né? Vou entrar no terceiro módulo ali, falando de pragas e doenças, e no quarto módulo, que seria a colheita, né? Que aí é hora da gente unir todo esse trabalho que a gente fez durante a safra do milho aí, e conseguir transformar isso em resultado e vendas, né? Que é o mais importante. Vocês fiquem à vontade para interromper, fazer pergunta, participar também, tá? Eu vou seguir uma linha bem básica, tá? Eu vou dar uns conceitos muito básicos. Eu sei que tem muita gente que já tem um pouco mais de conhecimento, mas eu quero pegar esse conceito básico, porque às vezes tem pessoas que estão no começo, estão aprendendo ainda, tá? Então, muita coisa que eu falar, de repente, se já souber e quiser complementar também, fiquem à vontade, tá? E aí, eu acho que dessa maneira fica melhor, porque a gente mantém uma linha, todo mundo consegue acompanhar, desde o iniciante até quem já está mais avançado aí tecnicamente. Tá legal? Então, vamos lá. Esse primeiro módulo, como eu falei, a gente vai fazer uma análise da região para o plantio e a escolha da semente, entrega da semente e o plantio do milho, né? Por que analisar a região do plantio? A gente tem que saber como que é a região, como que é a questão do clima, como que é a questão do solo. Por que isso? Muitas vezes o produtor, ele arrenda uma área, né, e já fica afoito ali para querer plantar, querer fazer aquela área produzir, mas às vezes o solo não está preparado, às vezes o clima não é adequado para milho, às vezes ele quer fazer uma safrinha, e ele só consegue fazer uma safra, entendeu? Então, a gente tem que ter um conhecimento bem da região que vai ser plantada e do solo que vai ser plantado. Eu pego o exemplo aí, um consultor que é do Paraná, eu não sei se ele está aí, eu também não me recordo o nome dele, que eu falo com muita gente durante o dia, né? Mas ele é do Paraná e ele me ligou, né, um tempo atrás, perguntando como que era a região de Campo Grande para plantio de safrinha de milho, né? Por quê? Porque ele tinha um cliente lá no Paraná que arrendou uma terra aqui, no Mato Grosso do Sul, na redondeza de Campo Grande, e o cliente dele queria comprar semente de milho, né, para poder plantar. E aí ele me ligou para entender como que seria a região ali, questão de clima, o solo e tudo mais, né, se a safrinha era propícia, né. E eu achei muito bacana. Isso é importantíssimo, porque a gente vive de venda, lógico, né? A gente quer vender, 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 vender. Eu acordo com a cabeça em venda e durmo com a cabeça em venda. Preciso vender, quero vender, tem que vender. Mas a gente tem que fazer uma venda estruturada, né? Não adianta a gente sair vendendo de direita sem saber se vai receber, né? Sem saber se o produtor vai conseguir produzir para nos pagar. Então, tudo isso afeta a gente, né? Não é só vender. Se fosse só vender, seria maravilha, mas não é. A venda é só o começo. O final é lá no produtor ser bem sucedido na lavoura dele, nos pagar. Aí a gente conclui o ciclo da venda ali, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for vender, né? Nessa situação que o consultor me ligou, a área que o produtor tinha arrendado ali não era propícia para safrinha.
e era só para safra, né? E era uma área nova, uma área de abertura. Da safrinha não ser propícia, o solo não estava preparado. Ou seja, se ele fizesse aquela venda, a chance de ocorrer alguma coisa errada era muito grande, muito grande. E a gente sabe que se o produtor não conseguir colher, ele não consegue receber ali pelo trabalho dele, também não consegue nos pagar. Ou seja, ele ia se frustrar, ele ia frustrar o produtor, né? Ou seja, ia acarretar um monte de problema. Né? Então, achei muito bacana ele me ligar. E aí eu fiz ali uma pesquisa na redondeza ali da propriedade do cliente dele, e a gente constatou que não dava para ele plantar safrinha. E ele não fez a venda. Era coisa de 120 sacos, tá? Ou seja, uma venda muito boa. Mas a gente optou por não fazer, porque além da gente estar submetendo o produtor a risco, nós também estamos colocando a risco e também estamos colocando nossos materiais também, né, a risco, né? Porque quando dá errado, a primeira coisa que acontece é, não, material que não foi bom, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então essa análise de região para o plantio, tanto o clima como o solo, é fundamental, tá, gente? Chuva ali, né? O milho, ele demanda de 400 a 700 ml de água, né? Por que varia tanto assim, né? Vai depender muito do híbrido, né? Do ciclo do híbrido. Às vezes tem um ciclo super precoce, às vezes tem um ciclo tardio, um ciclo precoce, então, mas a faixa ali que o milho demanda por água é na faixa de 400 milímetros a 700 milímetros. Então, não custa a gente se informar, né? Como que é o regime de chuva naquela região que vai ocorrer o plantio. Chove bem? Não chove? Tem períodos críticos? Não tem? A gente tem que saber isso certinho para a gente poder essa consultoria para o produtor também, né? Essa análise técnica para o produtor. Porque o produtor muitas vezes não liga para isso, gente. Ele só quer saber de plantar e tem a terra, ele quer plantar, ele quer fazer aquela terra produzir. Então, acaba fazendo as coisas meio atropelado. Então, cabe a nós, a gente, refletir isso aí, analisar isso aí, tá? Os momentos cruciais da fase do milho ali, que demanda muita água, seria na fase de germinação e na fase do florescimento, que seria o pendoamento, né? Então, são as fases críticas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ah, vamos plantar e depois, assim, daqui uns 15 dias tem previsão de chuva. Não, daqui uma semana tem chuva. Vamos 5 dias, 2 dias tem chuva. Vamos plantar. Não. Gente, melhor é esperar chover. Deixar a terra bem úmida para a gente poder jogar sementes, tá? Ter uma condição bem bacana, né? E a época de plantio é importante, porque a gente sabe ali, a partir do plantio, quando mais ou menos que vai começar o pendoamento, tá? Então, e a gente tem que ver também se essa região, nessa época, acontece muito de ter uma estiagem, entendeu? Então, essa análise aí nos ajuda a ter todos esses cuidados, tá? Né? O excesso de chuva, se de repente a gente está numa região que chove muito, não, Cezinho, ó, a região aqui é mais de 700 milímetros, chove para 1.300, 1.500 milímetros aqui, chuva não falta. Cuidado também, não é só água que vai fazer o milho, a planta produzir, tá? A água também, às vezes, pode prejudicar, né? Então, ali, o excesso de chuva ali, no início, ele pode dificultar a germinação. De que maneira? Ele asfixia a raiz, né? A semente. A semente fica submersa em água, não tem ar para dar uma respirada ali, para poder absorver, e acaba se afogando, vamos assim dizer, né? A semente se afoga também. E ela acaba apodrecendo, tá? Além disso, a gente também tem compactação do solo. Se a chuva é muito intensa, o solo acaba compactando se não houver uma palhada bacana ali na área, no solo, né? Lixiviação de nutrientes, tá? Muita chuva faz os nutrientes ser lixiviados, desce mais para o solo e acaba ficando menos disponível para a planta. Doenças, aumenta muito a incidência de doença em época de chuva, né? Porque a umidade fica alta. Oh, gente, desculpa. Estão me César, ouvindo? acredito que tu possa fechar tua câmera, que às vezes ele trava um pouquinho, tu fechando a câmera ele vai ajudar a questão da internet, tá? Tá travando a internet?
Pouca coisa, mas já ajuda um pouco se tu fechar a tua câmera. Vamos lá. Perfeito, A gente tá César, pode falando- seguir. Mas deu para ouvir tudo que eu falei, Andressa? Estava tudo certinho? Sim, deu para ouvir bem. É só que em alguns momentos ele acaba travando uma fala rápida, uma palavra. Aí com a câmera fechada, normalmente ele é melhor a internet, tá? Qualquer coisa você me avisa que eu vou falando mais pausado aqui, tá, Andressa? Ok. E para finalizar ali, uma das causas prejudiciais que o excesso de chuva pode causar é o atraso no plantio também, né? E na colheita, né? Então, excesso de chuva, muita chuva na região, não quer dizer que é propício para plantio também, tá? A gente tem que tomar esses cuidados. E a falta de chuva, né? A falta de chuva, assim, também começa a ficar muito também, né? A deficiência hídrica, ela, no pendoamento e no enchimento de grão, é onde mais prejudica a planta, né? Que aí vai comprometer a nossa produtividade final ali. Se faltar chuva no pendoamento, pode ter certeza, sem sombra de dúvida, que na produtividade final, tá? E além disso, a falta de chuva, ela prejudica a germinação. Às vezes a germinação fica desuniforme, uma planta germina mais rápido que a outra, tá? Causa estresse hídrico na planta, reduz a polinização, ela tem um vegetativo, tem abortamento de grão, deficiência de nutriente, porque a planta ela fica estressada e ela acaba não conseguindo absorver os nutrientes do solo, tá? E praga, praga vem com força, com aquele calor, tudo, a praga vem forte, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Com os regimes de chuva aí da região. E também a janela de plantio, né? A janela de plantio, ela é fundamental. Às vezes a gente está com um cliente ali que não sabia se ia plantar, se ia, e deixou para a última hora plantar. Na hora que a gente vê, já está em março. Ela está bem, ou até 10 de março ali, tem gente que arrisca ali, né? Mas já é muito arriscado, né? Isso eu estou falando uma realidade do Mato Grosso do Sul. Cada região tem uma janela de plantio, tá, gente? E aí cabe a vocês a entender qual que é a janela de plantio de vocês aí para poder estar orientando o cliente de vocês, tá? Aqui no Mato Grosso do Sul, março já fica bem perigoso plantar, tá? Então, às vezes, aí o cliente pega e fala, não, César, eu quero plantar aqui, acabei de colher e eu decidi plantar milho, me vende uma semente de milho. A gente tem que abordar tudo isso com ele, entendeu? Tem que explicar. Por quê? Porque é perigoso plantar fora de janela de... Tá? Então, assim, o milho, ele germina melhor entre 18 graus a 30 graus, tá? Então, é aquela janela de plantio ali onde a gente consegue ter esse clima propício ali para o crescimento do milho, tá? Como eu falei antes, né, é ideal aguardar o início da chuva e observar o calendário agrícola. Pessoal, toda região, ela tem um calendário agrícola personalizado, tá? É dela, tá? O calendário agrícola do Paraná é um, do Rio Grande do Sul é outro. Ah, é parecido, pode até ser parecido, mas não é igual. É igual ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A gente tem um calendário parecido, mas não é igual, tá? Então a gente tem que ficar atento aí nos calendários agrícolas aí. Ah, César, mas como que eu vou saber qual que é o calendário? Tem vários meios. Você pode ir no parque, né, que ela mostra os calendários agrícola de cada região, você põe a região certinho lá, e ela mostra, ou você pode ir no sindicato da sua região ali, no sindicato rural, geralmente o sindicato rural, ele tem alguns dados da região, tanto de produtores, como históricos de clima e tudo mais, né, então ali no sindicato vocês conseguem buscar informações para poder ajudar vocês, né, e até mesmo o produtor, vai naquele produtor mais antigo, que já está anos plantando, encosta nele, conversa, que ele vai saber te falar, mas perfeitamente, melhor do que ninguém ele vai saber te falar. Não, olha, chove essa época, né? Então,
são informações que vocês precisam correr atrás e precisam ter na mão, tá? Para poder tomar decisões aí junto com o produtor de plantar ou não plantar, tá? O sistema de plantio. É importante a gente saber o sistema de plantio, né? Então, a partir do momento que você definiu que o clima é propício para o plantio do milho, né, para o cultivo do milho, a gente vai olhar agora para o solo, né? Como que está o solo do teu cliente? É um solo de abertura, é um solo que tinha uma cultura antes, qual cultura que tinha antes, né? Tudo isso é legal a gente ter informações para a gente poder ajudar na tomada de decisão, né? Então, a gente tem dois sistemas de plantio, o plantio direto e o plantio convencional, tá? O plantio direto nada mais é do que o plantio sobre a palhada ou o restevo da cultura anterior, né? Às vezes o produtor plantou alguma coisa na safra ali, e aí colheu e vai plantar o milho, tá? Então, ele não revolve o solo, ele planta direto por cima da palhada. Tá? Quais que são os benefícios disso? Reduz a erosão do solo, tá? Porque a palhada protege o solo, como eu falei antes, vai que às vezes tem uma chuva muito forte aí, essa palhada ela protege o solo, não deixa ter erosão também, tá? Não deixa compactar e nem deixa ter erosão. Economiza combustível, porque para fazer aração e gradagem é um serviço pesado, um maquinário pesado e consome bastante diesel, né? Então já dá uma economia no combustível, porque não vai precisar fazer essas duas atividades antes, né? Já vai plantando, né? E preserva a matéria orgânica, que são os restevos ali da safra anterior, né? Que está ali no solo e ajuda bastante ali na composição de nutrientes do solo ali, a matéria orgânica, tá? Mais um cuidado que a gente tem que ter no plantio direto é o controle de planta daninha, tá? E um pouco de compactação de solo também, tá? Apesar da gente não ter essa compactação pela chuva, mas a gente pode ter a compactação pelo tráfego intensivo de maquinário em cima da planta, tá? Então, vai ter algumas regiões ali que é o trilho do trator ali, o trilho do maquinário, que ele vai ter uma parte mais compactada, tá? Mas o controle de planta daninha é fundamental, porque como tinha uma cultura em cima antes, vai ter muita sementeira, vai ter é, resto de semente dessa cultura, entendeu? Que vai estar tudo armazenado no solo, e assim que der as primeiras chuvas ali, ela vai vir com tudo, né? Então a gente tem que fazer o controle dessas ervas daninhas aí, porque como a gente não revolveu o solo, não fez a ação de gradagem, elas estão tudo guardadas ali, só esperando o momento certo para emergir, tá? Já o plantio convencional é quando o produtor resolve fazer a aração e a gradagem, tá? É o começo de tudo, ele prepara o solo, faz toda a preparação do solo ali para poder fazer o plantio, tá? A aração é onde ele vai revolvendo o solo e a gradagem é quando ele faz quebra os torrão, né, que fica do solo, deixando o solo propício aí para o plantio, né? Que é os benefícios do convencional? Ele permite um maior controle de planta daninha. No plantio direto, a gente já tinha que ter essa preocupação com controle aí, entrar com controle químico. Já no convencional, a gente consegue, como está revolvendo toda a terra, ele limpa toda a área, né? Tira todas as plantas daninhas que existem ali, né? E também ele permite uma boa distribuição de nutrientes, que depois que ele fizer toda a aração e a gradagem, ele vai fazer a correção do pH do solo, não que não seja preciso no plantio direto também, mas ali ele vai conseguir jogar fertilizante e incorporar esse fertilizante e tudo mais, né? Então, ele vai ter melhor distribuição aí dos nutrientes. E um lado negativo é que ele aumenta a erosão do solo e tem a perda da matéria orgânica. Fica sem vegetação nenhuma ali, nenhuma palhada em cima do solo ali, e a matéria orgânica se perde, né? Porque ele revolve todo o solo. Então, a gente tem esses dois sistemas de plantio aí, e aí a gente tem que ver qual deles que o produtor vai usar para a gente poder estar orientando, né? Vai fazer o plantio direto? Beleza, como é que tá as plantaninhas? Já entra ali no campo ali, dá uma olhada nas plantaninhas, já para poder posicionar ele, a gente precisa fazer umas aplicações, precisa fazer um controle de plantaninha assim, isso e aquilo, né? E no convencional, para a gente poder caprichar também na fertilização, né? No uso do fertilizante, para a gente poder deixar esse solo bem fértil mesmo aí, para a gente poder estar fazendo os plantios, tá? Então, são os sistemas que a gente tem aí no nosso mundo aí, tá?
A adubação na cultura do milho. Ele é um elemento mais extraído pela planta de milho. A planta do milho, ela é muito responsiva ao nitrogênio, tá? Para atingir altas produtividades, o milho precisa de uma quantidade significativa de nitrogênio, variando de acordo com a produtividade esperada. Ou seja, a gente precisa adubar o nosso solo ali, a nossa planta, para a gente ter um bom resultado, tá? Não adianta vir com economia, tá? Ah, não, eu só vou fazer na linha, não vou fazer cobertura. Tudo isso a gente tem que ser discutido com o produtor, porque tudo isso determina a escolha do híbrido, a escolha do material que a gente vai plantar, tá? Às vezes é um milho muito exigente e o produtor não quer investir, você acaba prejudicando o material. Você vai acabar queimando aquele material, porque é um material que ele exige muito, como não vai ter a boia, o alimento certo para ele, ele vai acabar não tendo um desempenho muito legal. E aí o produtor vai falar que é um milho que não presta, né? Enfim, a gente tem que ter esse cuidado aí. Em 95, desculpa, o Coelho e Frank fez uma pesquisa aí sobre a extração de nitrogênio pela planta do milho, pela cultura do milho, né? Então, ele constatou ali que para produzir 150 sacos de milho, a planta extraiu 187 quilos por hectare, tá? De nitrogênio ali, para poder produzir 150 sacos. Ou seja, como vocês podem ver ali na tabela aí, NPK, né? Você vê que o milho é onde a planta mais demanda, o nitrogênio, tá? É onde a planta mais demanda, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação com o nitrogênio, né? Como que vai ser a adubação da cultura. Eu tive um caso recente ali, que o cliente nosso optou por plantar sena, né? Aí o consultor não se atentou nesses quesitos e só vendeu, né? E aí a gente foi fazer a visita de monitoramento para ver se germinou, como é que está a germinação, né? E aí a gente viu que ele não vai fazer cobertura. Ele só jogou 200 quilos de 10, 15, 15 e tá bom. Ou seja, o Senna não vai ter boia suficiente para poder render a produtividade dele. Foi uma falha do consultor? Foi. Tá? E é isso que a gente tem que se preocupar, tá? Porque, às vezes, o coronel seria melhor do que o Senna. Tá? Não que o Senna vá ruim, mas ele não vai conseguir expor todo o seu potencial produtivo. Por quê? Porque não vai ter nitrogênio suficiente, tá? Então, a gente tentou conversar ainda com o produtor, explicar para ele a importância do nitrogênio e tudo, e aí o produtor, às vezes, muitas vezes, ele como que eu posso falar? Ele não tem conhecimento técnico, tá? Então, o que ele falou para a gente? Ele falou, não, ano passado eu fiz o mesmo adubação aí, coloquei 200 quilos de 10, 15, 15 e colhi 80, 90 sacos. Só que, às vezes, era um material que não era tão exigente, né? Mais exigente agora pode ser que não colhe esses 80, 90 sacos que ele está falando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Orienta o produtor, né? Antes de definir semente, definir tudo, tem essas informações na mão, tá? Mas um manejo, como que você vai fazer? Adubação, o que você pensa? Não, eu vou adubar assim, assim, assado. A partir dessas informação, gente, é tudo. Quanto mais informação você tiver, mais preparado você vai estar para poder orientar o cliente de vocês, tá? Falando um pouco mais sobre nitrogênio, o pico de absorção de nitrogênio ali pelas plantas, ela ocorre ali no estágio de V3 até V12. E aqui abaixo a gente tem aí o gráfico, né, de absorção de nitrogênio do milho, ou seja, a necessidade da planta de nitrogênio. Começa ali em V3, você vê que em V6 ali ela está no pico ali, e aí ela dá uma estabilizada, né, e depois, já V12 ali, ela já começa a cair um pouco, tá? Mas de V3 a V12, a demanda de nitrogênio da planta do milho, ela é muito alta, tá? Por quê? Porque ela está estruturando folha, está fazendo crescimento, então ela, é que nem a nossa mãe dizia, né? Não, está comendo muito porque está em fase de crescimento. Mesma coisa, mesma situação, tá? Então a gente precisa
se atentar a isso, adubação na planta. Como que vai ser, tá? Então, se atentem a isso, tá, gente? Definido ali que vai dar para plantar, que a região é uma área boa para plantar, tem um regime de chuva ideal, adequado, o solo já está bem analisado também, nós vamos fazer um plantio direto, um plantio convencional ali no solo, vamos adubar bem, já definiu a adubação, tudo certinho. Agora a gente vai para a escolha da semente, que nem falei para vocês, não dá para a gente fazer isso antes dessas duas etapas, porque a gente precisa definir qual material usar, né? Qual material é mais propício para aquilo. Ah, não vou investir muito. Não, então vamos para um material um pouco mais rústico ali, um pouco mais adaptável, que ele consegue produzir em circunstâncias mais difíceis, né? Ah, não, eu vou investir, eu gosto de investir, adubo com força, opa, então vamos para um material melhor. O solo é bom, a adubação vai ser boa, a gente tem um material melhor para poder colocar ali, né? E aí tem nossas sementes aí, o Sena 1, o Nobre, Coronel e o Silo Bom, tá? Então, a gente tem essas 4 opções. Como acredito que todos já têm domínio, né, das características desses materiais, mas o Sena 1 é um dos nossos materiais mais exigentes, tá? Então, muito cuidado para posicionar. Ele é produtivo? Ele é muito produtivo. Tem um teto produtivo muito superior aos outros ali, mas ele é exigente. Tá, gente? Então, não adianta que, não, nossa, a gente começa a ver resultado, né? O Sena 1 está produzindo 170, 180, 100, e querer colocar ele a todo custo ali na propriedade, mas e aí a gente não, e sem saber se vai ter a adubação correta para ele, se o solo é adequado para ele, né? Não, não é assim. Então, a gente precisa saber tudo isso, ter todas essas informações para a gente poder posicionar o produto, né? Variedade ou híbrido, né? Qual que é a diferença de variedade para híbrido? A variedade, ela é o cruzamento de plantas da mesma linhagem. Ela é uma planta mais rústica, ela é uma planta mais estável, tá? Só que ela tem uma capacidade produtiva menor, ela não é tão produtiva, tá? Já o híbrido, ele é o cruzamento de duas linhagens diferentes, tá? Então, são cruzamentos que visam melhorar a produtividade, o desempenho, a estrutura, tudo mais. Então, é um melhoramento genético, né, que a gente fala. Então, o híbrido, ele tem todo esse suporte, ele tem essa capacidade produtiva maior do que a variedade. A variedade é quando os produtores, antigamente, tinham muito disso, né? O produtor guardava a semente, né? E no outro ano plantava de novo, e ele mantinha a produtividade dele naquele padrão ali, 40 sacos, 60 sacos, mantia, né? Mas ele não passava daquilo. Por mais que ele adubasse, por mais que ele fizesse investimento, ele não ia conseguir evoluir mais. Por quê? Porque o teto produtivo da variedade é inferior, tá? Então, o híbrido tem um teto produtivo maior, tá? Então, é importante escolher, né? Saber escolher entre o que vai ser plantado, vai ser uma variedade ou vai ser um híbrido. Para aquelas áreas, por exemplo, de primeiro ano, né? Que o solo não está bem estruturado, o produtor não tem condição de fazer um investimento adequado e tudo mais. Cara, recomendo uma variedade para ele, para aquele primeiro ano, né? E aí ele faz aquela variedade ali, prepara o solo, e já entende como que funciona o clima da região, o regime de chuva, tudo mais. E aí, quando o solo estiver propício ali, a gente entra com híbrido, né? Que aí já vem com maiores produtividades, tá? Antes de escolher também, a gente precisa saber o objetivo da produção. O produtor, ele vai, não, é para grão que ele vai plantar, ou é para silagem, né? Ou é para usina, etanol, né? Para fazer etanol, essas coisas, né? A gente tem que saber o objetivo da produção. Olhando para os nossos materiais ali, a gente tem para grãos 3 materiais, que é o Sena 1, o Nobre e o Coronel. E a gente tem específico para silagem, tá, gente? Ah, mas o Coronel aqui a gente plantou para silagem também, deu bom que dó. E o Nobre também está dando bom, a gente plantou e deu bom. Vai dar bom, tá? Por quê? Porque são materiais de dupla aptidão.
Tanto o Coronel como o Nobre, eles são materiais de dupla aptidão. Porém, o silo bom, ele é específico, tá? Ele é aquele material específico para silagem. Ou seja, se plantar um Coronel e um silo bom, se depois você vai fazer uma análise na matéria seca ali, você vai ver que o silo bom entregou muito mais matéria seca do que o Coronel ou o Nobre, né? Isso não quer dizer que eles não sejam propícios para a silagem também. É também. Eles têm dupla aptidão, tá? E isso é informação do nosso professor Valdemar. Eu lembro que quando eu entrei, a primeira coisa que eu abordei ele foi nesses temas, né? Qual que é o melhor para silagem, qual que é o melhor para grão, e aí ele me pontuou bem isso. Ele falou: César, os nossos milhos, com exceção do Sena ali, tá, gente? O Sena é um material mais refinado, vamos assim, é o nosso material mais fino, vamos dizer assim, né? Mas os outros, Nobre e o Coronel, eles têm dupla aptidão. Eles vão também para silagem. Eu tenho, aqui no Mato Grosso do Sul, plantio de Nobre para silagem, plantio de Coronel, né? Então, os produtores já tinham plantado ano passado para silagem, ficaram super satisfeitos de plantar de novo, tá? Então, mas quando falar, não, ó, é para silagem, e o produtor é aquele produtor que investe, que realmente gosta de investir, e é um produtor mais técnico e tudo mais, primeira coisa que a gente tem que fazer é recomendar o silo bom, tá? Não, mas o preço está muito caro, eu não queria gastar muito, queria fazer uma coisa mais barata e tal. Não tem problema nenhum, vamos de Coronel ou de Nobre, tá? Eles têm essa demanda aí de produzir silagem, tá? Então, o objetivo influencia muito na escolha da semente, né? Sementes específicas são desenvolvidas para cada finalidade, maximizando o rendimento e a qualidade do produto final. Então, se atentem a isso também, tá, pessoal? Ver qual que é o perfil do produtor, se é um perfil que não, ele só faz silagem, ele só trabalha com confinamento, faz silagem. Se tu colocar um Coronel, às vezes ele tem um milho específico para silagem, que vai dar pau no Coronel, tá? E aí ele vai falar, não, isso aqui não é tão bom, tá? Então, nesse caso, você já entra com silo bom, que vai de olho por olho, dente por dente, ele é um material específico também, tá? Qualidade e certificação. Priorize sementes certificadas que garantem alta germinação e pureza genética. A qualidade da semente é fundamental para um bom início da lavoura e para evitar os problemas futuros. De fato, tudo começa na semente ali. O quanto quer produzir, né? Não, eu quero estourar de produzir, né? A gente tem materiais que tem um teto produtivo maior, tem materiais que tem um teto produtivo médio ali, né? E tem de silagem, tem tudo. Então, a semente começa pela semente. A semente que vai definir o que a gente vai ter no final, tá? As características genéticas dela. Então, ter uma semente de qualidade é fundamental. E a gente tem, graças a Deus, a Produce, o padrão de qualidade da Produce é muito bom, tá, gente? É muito bom. Então, a gente tem toda um beneficiamento de uma produção e um beneficiamento de semente aí que nos garante uma qualidade ímpar no mercado aí, tá? São poucas que têm a qualidade que a gente tem. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto à qualidade, à certificação, porque a produção, ela segue os padrões do mapa, contrário, né? Ela até, o padrão de qualidade da Produce é maior que que é exigido pelo mapa, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos, sossegados, que todas as nossas sementes têm padrão de qualidade muito boa, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu vi um barulhinho aí. Oi, César, bom dia. Bom dia. Aqui é o Reginaldo, eu sou consultor aqui do Goiás. Aproveitando o seu gancho aí sobre qualidade de semente, hoje, diante de uma entrega de uma semente, de repente, o nosso cliente recebeu uma semente com uma peneira pequena, a princípio ele vai olhar a semente, ele vai alegar que chegou uma semente miúda para ele, só que nós temos qualidade na semente, a certificação. O que que nós temos hoje, o que que você pode compartilhar de experiência hoje para nós é, contrapor aquela questão onde o produtor vem a intimidar
a qualidade da semente da gente quando ele recebe uma peneira pequena? Positivo, Reginaldo. Boa pergunta, cara. E eu passei por isso aqui no MS também, tá? Veio umas sementes bem miúdas do Sena, e quando chegou no produtor, que ele abriu o saco, ele viu a semente, ele falou, vixe, isso aqui não vai dar uns pezinhos fracos, eu já vi isso antes, semente pequena não tem muito vigor, e aquela chuva de reclamação, né, que a gente conhece. Reginaldo, o tamanho da semente, ela varia, porque às vezes a gente pega ali a ponta da espiga, ali, né, a cabeça, né, que acaba que o grão ele é menorzinho mesmo, tá? Mas só que ele tem o mesmo padrão de qualidade, mesmo vigor, mesmo potencial de germinação, tudo do que qualquer outro grão que seja maior, menor, inferior, enfim, o tamanho não importa. Qual que é o problema do tamanho, tá? Que eu tive muito problema aqui. Teve até caso que o consultor teve que comprar disco para o produtor plantar, tá? Porque realmente chegou muito pequena. Então, o único problema que a gente vai ter desgaste com semente pequena seria nessa parte de disco, né? Porque eles estão acostumados com grãos maiores e tudo mais, e acaba quando chega uma semente menorzinha, ele tem que trocar o disco, né? E aí dá toda aquela trabalheira, tanto no campo, e também trabalheira de você ter que ir lá, comprar outro disco, e aí uma despesa mais, essas coisas tudo, tá? Hoje em dia tem muitas plantadeiras que estão com sistema vácuo, né? Essa do sistema vácuo já tem, a gente consegue descartar, mas os que usam um disco mesmo assim, eles vão reclamar ou pelo disco, ou vai ter essa reclamação de que não tem qualidade. Mentira. Você pode certificar para ele que todas as sementes que saem da tem um certificado e o padrão de qualidade de todas as outras, independente do tamanho, tá, Reginaldo? Então, se ele continuar duvidando, você pode pedir para o seu regional o laudo de qualidade, né? Eu não sei se vem junto com a nota, depois eu tenho que me informar, mas se não, você pode pedir para o regional que ele busca lá dentro da Produce um laudo daquele lote, onde certifica que a semente está totalmente viável, totalmente no padrão Produce, né? E é só o tamanho mesmo que interfere por conta de disco, tá? Então, a gente teve esse problema, o produtor falou, não, porque vai nascer uns pezinhos mirrados, uns pezinhos fracos, não vai aguentar. Plantamos, o Sena veio louco para cima, tá? Ou seja, mostrou que tem boa germinação, está mostrando que tem vigor, né? Então, tamanho de semente não quer dizer nada, tá, gente? Nada, nada, nada. Não sei se eu te respondi, Beleza? Reginaldo. Não, respondeu sim. Eu agradeço aí o compartilhar sua experiência aí. Já me ajudou bastante. Eu imagino que deve ter ajudado outros aí também. Então, vocês podem bater no peito que não tem o mesmo padrão de qualidade. Não tem semente nenhuma que sai da Produce que não tem uma qualidade inferior do que o padrão dele, nosso, tá? Da Produce. Ou abaixo do que o mapa exige, tá? Então, pode ficar sossegado. A questão mesmo vai ser só o disco. Eu não sei se o Fábio está aí, mas foi no cliente do Fábio aqui, que ele teve que comprar o disco. Veja bem, o produtor fez tanto barulho, tanto auê, que para não ter muita dor de cabeça, compra o disco aqui. Ele foi, comprou o jogo de disco produtor, né, e tá lá. É só isso que a gente vai ter esse desgaste mesmo, tá? Bom dia, César. Aqui é o Oi. Emanuel. Bom dia a todos aí. Oi, mano. Bom dia. Só estou pegando um gancho aí na pergunta do nosso amigo. Eu também vendi o Nobre aqui para alguns produtores e realmente o Nobre ele vem com uma semente menor, né? A gente vê, o pessoal fala muito aqui, sementinha de pipoca, isso aí, Manuel, não sei se vai germinar. Mas graças a Deus a gente teve um produtor que plantou meu aqui e os outros produtores, é um produtor referência, e os outros produtores tiveram acesso. Então acabou que ajudou muito, muito, muito a vender, né?
Até eu tive problema com peneira também, tive que emprestar de outro produtor para atender tipo assim, um outro produtor que tinha comprado. Então, mas uma coisa que o Nobre se destacou muito é por ele ser, por exemplo, esse produtor referência, ele mexia com gado leiteiro e agora passou para gado de engorda. Então, nós tivemos uma necessidade muito rápida de plantar um híbrido que fosse rápido para ele ter a silagem, sabe? E aí acontece que o Nobre supriu muito bem essa demanda, porque o Nobre é bem precoce, né? Perfeito, perfeito, mano. E outra questão é que uma coisa que eu acho que seria muito importante vocês passar aí, porque o espaçamento das plantas eu acho que é o fundamental. Eu tenho visto aqui que, por exemplo, o Coronel tem um produtor que colocou 600 na base, um fertilizante muito bom, pagou caro, investiu, e acabou que o resultado dele foi um pouco menor. Ele colocou uma média de 3 plantas na linha por 45, e o resultado do vizinho, com a 2,5, com investimento bem menor de fertilizante, acabou que o resultado do vizinho foi melhor do que o dele. Então ele questionou isso a mim. E acabou que eu falei, não, realmente você tem razão, então vamos diminuir. Ontem eu entreguei a semente dele e a gente já programou tudo lá para ele plantar com 2,5 também, que eles plantam por 45 aqui, né? Na linha, daí fica entre linha 45 e na linha 2,5 semente a gente vai colocar, porque ele viu que o resultado foi muito maior do vizinho, que teve o menor investimento, mas o espaçamento menos denso, né? Então, uma das coisas que eu falo, e o dele ainda a gente teve um problema ainda, os pés ficaram mais finos, o cume do pé ali ficou mais fino, acabou que não ficou um plantio tão bom, mesmo com alto investimento, e eu acredito que foi por causa do número de planta, entendeu? Positivo, Emanuel, perfeito. A densidade é um ponto bem importante da gente avaliar também, tá, gente? Esses pé fino é porque ficou muito denso, tá, Emanuel? E aí eles acabam competindo ali, quando estão muito próximos, acabam competindo por nutriente. Tá? Então, e isso aí que você fez com o teu cliente foi um ajuste. Você plantou, viu que uma outra densidade deu melhor, e você já preparou para o próximo ano você fazer a mesma densidade, né? Ou seja, você está ajustando, esses são os ajustes finos que a gente vai fazendo. Cada safra a gente vai observando, isso é importante a observação, o acompanhamento e o monitoramento da lavoura, tá, gente? Porque a gente vai olhando o que pode melhorar, o que não pode, o que deu errado, o que deu certo, e a gente implementando nas outras safras, até a gente atingir aí um nível bacana de lavoura, tá? Mas perfeito, Manuel. E aí tá aí, Reginaldo, mais uma prova que tamanho de semente não interfere em nada, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, que ainda bem que o Manuel falou aí, é, uma das vantagens nossa, da Produce, do nosso padrão, é que a nossa semente, ela pode ser grande, média ou miúda, mas ela vem tudo o mesmo padrão. Eu tive na propriedade de um cliente, onde tinha, tá só a gente aqui, acho que não tem problema de falar da concorrência, né? Ele tinha uma variedade Pioneer, tá? Eu fui pegar o saco, fui ver a semente da Pioneer para ver como é que tava. Cara, o padrão tava horrível, porque era semente grande, semente miúda, semente média, tá? Isso aí é outro ponto que é muito ruim. Semente é miúda, beleza, mas são todas do mesmo tamanho, tem aquele mesmo padrãozinho, perfeito, tá ótimo, tá chique, tá lindo. Agora, quando você pega uma semente que tem semente miúda, tem semente média, tem semente grande, isso aí vai dar um problema danado no plantio. Por quê? Porque você não vai conseguir catar, separar ali as grandes da miúda, você vai jogar tudo dentro da plantadeira ali. E aí, na hora do plantio, às vezes vai cair, essa semente miúda acaba caindo a mais, acaba caindo 3 sementes, onde era para cair um, entendeu? Às vezes não cai nenhuma, porque trancou, e aí, enfim. Mas a nossa semente, todas as sementes, eu não vi nenhuma ainda. Se vocês observarem isso aí, vocês vão ver que todas as nossas sementes, ela vem com o mesmo padrão de tamanho, tá? Isso é um ponto muito positivo, isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar ao produtor. Ah, veio pequena, mas olha só, tá tudo uniforme o tamanho, tá? Não tem nenhuma desuniformidade de tamanho de semente aqui.
Então, ou seja, o tamanho é só porque realmente a gente teve a sorte ali, ou a falta de sorte de pegar a ponta da espiga, né? Mas quanto à qualidade e tudo mais, não tem problema nenhum, tá? Pessoal, eu queria fazer um questionamento com vocês, né? Semente de milho de safras anteriores prejudica a produtividade? Eu queria a participação aí, eu queria que a gente trocasse informações, ver isso aí a campo. Vocês acham que a semente de outras safras, ou seja, aquelas sementes revalidadas, elas prejudicam a produtividade? César, Cada bom vez. dia. Opa, Eu tenho uma ocorrência de semente revalidada, safra 23-23. quem O fala? vigor, quebra do vigor. Tá, Ela quem que não tá falando? padronizou. Domiro Júnior. Ah, Domínio, certo. Então, assim, mesmo a gente fazendo uma boa estruturação no solo, fez uma boa adubação no plantio, a semente ela segurou a germinação, ela não veio com aquela torrencial que a gente está acostumado a ver, e passou uns 21 dias até 35 dias não desenvolvimento, e ela também, no sua segunda abertura da segunda folha, já constatei ninfas e largatas também já fazendo estragos. Então, assim, a cespa também quebrou, né? E aí eu tive que fazer várias aplicações fora do que eu tinha programado com o produtor. E no final, a quebra também veio na espiga de produção, porque mesmo que a gente fez um intervalo de duas aplicações de cobertura de 250 nas duas, não a espiga praticamente ela travou. Então, assim, talvez pode ser relacionado com a altitude, né? Pela semente ser revalidada, mas a gente tem vários. Pensa num solo bom, tudo fatores ótimos, e a semente que tinha lado a lado, que ela não era safra já 23, 24, né? Porque esse plantio foi agora. Então, assim, ela saiu melhor. A gente percebi que teve essa dinâmica, né? E eu até coloquei algumas outras sementes também novas perto para ver e ela sobressaiu. Então, assim, a gente nota que o vigor, A quando ele gente quebra, nota que o vigor fica muito. Certo, Vocês estão me César? ouvindo? Aí, Deu uma falhada aqui. aham. Domínio, certo. Nesse caso aí, eu não vou conseguir te precisar o que aconteceu, tá? Você relatou tudo mais, mas só que a gente tem que fazer uma churrada de análise, tá? Quando vocês tiverem algum problema com semente, qualquer semente, seja de safra anteriores ou safra nova, porque a gente também não está 100% livre de qualquer problema, tá? Às vezes pode dar algum problema, tá? Então, qualquer problema que tiver com semente, cara, chama o regional para dar uma analisada, para ele ver, que ele vai saber fazer conduzir da melhor maneira possível, tá? Para ver se tem problema na semente mesmo, ou se foi algum intempéries aí do ambiente, do solo, alguma coisa que aconteceu, tá, amigo? Eu te falo por quê. Às vezes a gente pode ter problema com semente nova, é normal, pode ter problema com semente de outra safra, normal também, mas a questão de semente revalidada, semente de outras safras, eu deixei a pergunta aí, e a resposta é que não. Semente revalidada não prejudica em nada a produtividade. O que são sementes revalidadas? Ainda que as sementes reanalisadas sejam de safra anteriores, elas só voltam ao mercado após um novo processo de análise de qualidade, tá? Ou seja, a gente não, apesar da gente ter um armazenamento ideal, muito bom das sementes, aonde protege ali o vigor, a germinação, toda a qualidade dela, a gente tem uma câmara aí que tem controle de temperatura,
tem baixa umidade, tem uma ventilação adequada, todo o nosso armazenamento ele é perfeito, tá? Dentro dos padrões exigidos, tá tudo certinho. E as sementes ficam ali dentro, elas ficam totalmente bem seguras, tá? Então, antes de voltar, a gente não põe de qualquer jeito, tá? Ah, não, tem essa semente aqui, vamos jogar ela. Pá, não. Antes dela voltar para o mercado, ela tem que passar por um novo processo de análise de qualidade, tá? Por isso, muitas vezes, elas chegam ao mercado com um teste que possui prazo de validade ainda maior do que alguns lotes da safra atual. Tá? Às vezes, você vai ver a semente revalidada, ela tem uma validade maior do que a atual. Ah, mas como assim, se essa aqui é mais antiga? É porque ela passou pelo processo de validação, ela passou por todos aqueles testes rigorosos e passou, e aí dá uma validade maior para elas, tá? Isso significa que elas passam 2 vezes por teste de altamente exigentes, tá? Elas passam pela análise de pureza, teste de germinação, infestação de sementes, determinação de outras sementes por número, teste de vigor, ou seja, elas passam por todos os testes que são exigidos, ela passa e, se não passar, ela é na hora descartada, tá? Ou seja, toda semente que vier revalidada, vocês podem ter certeza, pode ter segurança, que ela tem o mesmo padrão de qualidade da Produce, que seja para semente nova, semente antiga, entendeu? Então, é um ponto aí que a gente teve alguns problemas com isso esse ano, e eu quis trazer isso aí para a gente discutir melhor isso aí, né? Aí tem mais, né? Os índices de aprovação não mudam, tá? Segue o mesmo padrão da Produce, que é o padrão de qualidade que a Produce tem, que é maior do que o exigido pelo mapa, tá? Ou seja, o mapa ela tem uma exigência para comercialização de semente, se eu não me engano, acho que é 80%, 85% de vigor, tá? De germinação, desculpa. E as nossas sementes estão tudo acima de 90, tudo com 99, 98. Eu não peguei um laudo que esteja abaixo de 98, tá? E eu tive sementes aqui, safra 22, eu tive semente safra 23, e é difícil explicar para o produtor? É difícil, tá? Com esses testes, podemos afirmar que as sementes reanalisadas possuem alta qualidade genética, fisiológica e física, tá? Ou seja, o potencial de performance pode ser igual ou superior ao lote da safra atual. Ah, César, como assim superior? Se ela é semente mais antiga, como que pode ser superior? Semente nova é semente nova. Beleza, ela só é nova, tá? Mas vamos supor, como é que foi o processo de produção lá no campo? Ela sofreu seca, ela sofreu intempéries, ela teve algum problema, sabe? Teve uma pressão de praga. O que aconteceu nessa safra que ela foi produzida? Às vezes, uma safra que ocorreu tudo certo, ela tem um padrão ali, ela tem como é que fala? Um potencial. E, às vezes, a safra nova sofreu muito problema. E ela veio para o mercado, mas só que, às vezes, ela não está tão boa quanto a da safra anterior. E a safra anterior, ela foi armazenada adequadamente, que nem falei para vocês, sobre controle de temperatura, umidade, tudo. Então, ela manteve a qualidade dela. E aí, essa que é nova, que teve alguns problemas, está inferior. Pode acontecer? Pode, perfeitamente. Safra anterior, pode ser que ela fique igual ou superior ao lote atual, tá? Isso é difícil explicar para o produtor? Por quê? Porque o produtor, que nem te falei, tem muito produtor que não tem embasamento técnico. Eu tenho todas as situações aqui no MS também, acredito que vocês tenham na região de vocês. Eu tenho um produtor que é técnico, eu tenho um produtor que é mais humildão, sim, chucrão, né? Que nem a gente fala, mais colono, né? E eu tive essa conversa com uns 2 perfis, né? Tanto o que é técnico, quando eu fui falar para o produtor técnico, falar, eu tenho algumas sementes que são de outra safra, sim, ele falou assim, não tem problema nenhum. Vocês armazenam, como é que é o armazenamento? Não, tá na indústria, tá tudo certinho. Não, então não tem problema nenhum para mim, pode mandar a ficha. E aí, quando eu fui no outro, que não tem tanto conhecimento técnico, fulano, eu tenho essas sementes safra anteriores, pelo amor de Deus, porque isso aí é só bucha. Eu tive um problema aqui o ano passado, que eu peguei de safra anterior,
E aí você vai aí aprofundando. Ah, mas só pegou de quem? Ah, peguei ali da revenda tal. Ah, onde que estava a semente? Estava no barracão da revenda. Passou um ano todo no barracão da revenda. Sem controle de temperatura, sem umidade adequada, sem ventilação adequada. Ou seja, é natural que vai cair a qualidade. E outra, não fizeram nem a reanálise para poder botar para o produtor. Simplesmente queriam eliminar o estoque ali da revenda e mandaram para cima. Né? Então, teve problema? Teve. Só que todas as nossas sementes elas estão vindo da indústria. Né? Elas não estão no barracão de revenda, elas não estão no barracão da fazenda. Tá? Então, a qualidade dela permanece. Tá? E a gente não entrega sem fazer uma análise antes, um teste, todos aqueles testes, para a gente poder ter a certeza que nós estamos entregando o nosso padrão de qualidade. Tá? Então, gente, vocês podem ficar tranquilo com semente de outras safras, tá? Ela produz igual. Tive uma reclamação, acho que foi o Domiro que falou, né? Que perdeu o vigor, teve muitos problemas ali, né? Eu tive um plantio aqui de uma safra anterior, um Sena que era da safra 23. E aí, junto do lado, no mesmo dia, foi plantado uma concorrência, não vou lembrar qual que foi o material. E aí foi plantado no mesmo dia, né? E aí ficou aquela divisão, as duas sementes. E aí ele já reclamou por causa do tamanho. Ah, isso aqui não vai dar bom e tal, isso aqui lá. E aí, o que aconteceu? Ele chamou a gente porque a germinação foi desuniforme, né? O crescimento estava desuniforme, tá? E aí a gente foi lá verificar. E, de fato, estava desuniforme. A gente fez toda uma análise de percentual de desuniformidade, deu abaixo de 15%, que é o normal, tá? Sempre tem, por quê? Porque às vezes até tem alguns pontos compactados, às vezes a disponibilidade de nutrientes e tudo mais. Então, às vezes acaba... são vários fatores que dá essa desuniformidade, tá? E aí a gente pegou e falou, realmente está desuniforme e tal, tudo. E vamos ver o outro milho da concorrência ali? Vamos ver se só é o nosso? Aí a gente foi olhar o milho da concorrência, mesma coisa. O nosso deu 12,9 e o do concorrente deu 11,9. Ou seja, mesma coisa de desigualdade. Ou seja, o problema estava em algum lugar que não era semente, tá? Então, assim, a gente tem que fazer essas avaliações, tem que analisar, às vezes a gente pedir ajuda de um corpo técnico mais preparado e tudo mais, para a gente poder ver. Mas que nem falei, isso quer dizer que nós nunca vamos ter problema com semente? Não, a gente não está imune a isso, não. Mas não é por questão de safra, tá, gente? Não vai ser por questão de safra, tá? Então, quem teve semente aí de safras anteriores plantada, pode dormir sossegado, tá? Que vai vir normal, tranquilo, vai ocorrer tudo bem, tá? Deixa eu dar uma agilizada aqui, que nós já estamos extrapolando o horário aqui, pessoal. Entrega de semente, né? Essa é uma etapa bem importante aí para o nosso pós-venda, né? Fez a venda, tudo, e vai entregar a semente. Cara, vamos fazer o trem certinho. Na hora que a semente chegar, confere, vê se veio o número certo de semente que era para mim. Tá certo, veio todos os sacos? Veio, beleza. Agora, onde que a gente vai armazenar? Tem produtor que joga no chão, né? Às vezes põe só uma lona ali, um papelão e joga, mas quando você vê o papelão já tá todo úmido, né? Ou seja, não põe em cima de um pátio, não põe em cima de uma estrutura mais adequada, né? Põe 4, 5, 6 papelão para garantir ali que não vai absorver a umidade da terra, né? Então, vamos ter esses cuidados, né? Fulano, vamos armazenar, deixa eu preparar aqui para você, você faz o preparo para ele, vamos armazenar aqui, porque aí não pega umidade do solo e tudo mais, longe de luz solar direta, tá? Não pode ficar na luz do sol, tá? Então, tudo isso é importante para a gente, às vezes a semente chega, fica 10 dias lá, 10 dias, se não tiver bem armazenado, é precioso para nós, às vezes pega umidade, pronto, já compromete um pouco ali, tá? Tá pegando sol todo dia, compromete, tá? As embalagens vieram corretas, alguma veio rasgada, tá tudo certo. Então, são cuidados que isso aí vai fazer a gente ter confiança do produtor, tá?
E aí a gente tem que orientar o cliente, que nem falei, vamos orientar ele como armazenar a semente, para poder garantir, né, a qualidade e tudo mais, né? Fazer uma boa orientação nesse sentido aí. Então, gente, não deu para acompanhar lá a entrega? Liga, fulano, você recebeu? Eu recebi. Chegou tudo certinho? Tá todas as sementes aí? Ó, não, tá todas as sementes. Por quê? Aconteceu comigo. Um consultor recebeu a semente junto com o produtor na lavoura, e aí eu liguei, tá tudo certo, tudo certo. 3 semanas depois, para 4 semanas, ele me liga falando, faltou 4 sementes, 4 sacos de semente. Cara, como que faz agora? Né? Como que, tipo, recebeu, falou que estava tudo certo, aí agora falta 4 bags, 4 sacos? Né? Fica complicado para a gente resolver esses problemas. Então, certifica que está tudo certo, que chegou tudo certo, a nota está batendo com o lote, com tudo. É rápido isso aí. Não deu para estar presente? Liga, deu tudo certo? Deu. Beleza, ó. De amanhã eu estou passando aí. Vai, depois. Vê a nota, dá uma olhada no lote, vê se está tudo certo. Você mesmo dá o seu confere. E fala, realmente está tudo bacana. Cara, o produtor vai falar, putz, esse aí está cuidando do meu negócio. Né? Então, você já acaba criando um pouco mais de confiança ali, tá? Espaçamento e profundidade no plantio, tá? É que nem a gente está falando, acho que foi o Emanuel que relatou aí sobre a densidade. É fundamental a gente ter ali o espaçamento correto, o espaçamento tanto entre plantas quanto na linha, entre linhas, né? Para a gente poder ter alcançar o nosso objetivo, tá? Semente muito densa, semente muito espaçada, tudo isso vai refletir no nossa produtividade final, tá? Então, aí, eu peguei alguns parâmetros aqui do MS, tá? Para silagem, o povo usa aqui ainda 80, 90 centímetros de espaçamento entre linha, tá? Mas padrão ali gira em torno de 45 centímetros a 50 centímetros. Então, fulano, vai plantar quando? Tal dia. Vai lá, cara. Não dá para ir, vai depois, mas não deixa de ir de imediato, tá? Depois do plantio. Vai lá e conta, né? Quantas sementes caiu por metro, dá uma olhada no espaçamento da linha, vê se está tudo certinho, conforme o produtor falou que ia fazer, tá? Se tiver na hora do plantio e ver que está errado, dá tempo de corrigir. Fala, fulano, ó, tá caindo mais semente do que deveria. Vamos dar uma calibrada aqui no plano. Vamos. Corrige. Pronto, resolveu o problema, tá? Tudo isso interfere no final, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Então, aqui o espaçamento entre planta, o normal ali é na faixa de 20, 30 centímetros, tá? Isso tudo vai depender da população que você vai pôr, da densidade, né? Ah, tem que pôr 60. Tudo depende também da região, depende do clima, depende muito mais, mais chuvoso, às vezes a gente pode estar um espaçamento maior, ou um espaçamento menor, né? Ah, tá adubando bem, a gente pode adensar um pouco mais, porque vai ter comida para todo mundo. Ah, não tá investindo, não tá adubando tanto. O ideal é a gente ter plantas mais distantes, entendeu? Então, tudo isso impacta, tá, gente? Profundidade de plantio, gira em torno de 3 a 7 centímetros. É importante? Muito, muito, porque uma das causas de desuniformidade de germinação é a profundidade de plantio também, tá? Às vezes a planta cresceu totalmente desuniforme, uma está maior que a outra, mas o que aconteceu? Você vai ver, tem a planta, o plantio ali na hora do plantio afundou em alguns cantos e outros deixou um pouco mais raso, né? Então, vai interferir, tá? A profundidade adequada ali é de 3 a 7 centímetros. Ah, mas quando que é 3 e quando que é 7? Né? A gente tem a média de 5. 5 é o ideal, tá? 3 e 7. Quando que a gente é ideal 3? Quando o solo é muito pesado, uma argila, sabe? Um solo bem pesado, a gente pode deixar ele um pouco mais acima, tá? Se for areia, afunda, porque senão ele não vai conseguir ter estrutura para se manter, para se agarrar, sabe? Então, areia pode pôr 7, 5, 6, tá? Então, tudo vai depender ali do solo, tá? Então, esses fatores no plantio é importante. E você estar junto com o produtor nesse momento é de suma importância, que você vai ter a certeza que foi bem plantado, né? E depois a gente só vai ter preocupação com o monitoramento de pragas e nutricional, né? Mas o plantio é o começo de tudo, né, gente?
plantou bem, cara, tá dentro do nosso programação, nós estamos seguindo firme. E continua, tá? Então, não deu para ir no momento, vai depois. Aqui é uma situação, ó, eu não consegui estar presente no momento. O consultor acompanhou o plantio, né? Só que eu quis dar uma verificada para ver se estava tudo certo mesmo. Faz a contagem de plantas, vê se germinou tudo certinho, né? Dá média profundidade. Ah, César, mas você vai ter que arranca uma planta lá, ó, que nem nessa terceira foto aqui. Dá para você ver a profundidade. Você pega da semente até ali onde tem a interseção ali de cor, que aí é onde sai para fora da terra, né? Então, por exemplo, aí está 7 centímetros. A terra estava bem fofa, então pode sim afundar um pouquinho mais, tá? Mas o mais ideal é entre 5 e 6 ali, tá? E dependendo muito denso, deixa mais raso, deixa com 3, com 2, né? Com 3 ali, né? Menos que isso, aí já fica muito superficial. A gente pode não ter uma germinação ou uma estrutura que agarre bem no solo, tá? Então, vai lá, faz isso aí, ó, tira essas fotos, anota o espaçamento, ó, tá com espaçamento 30 ideal, tá com, entre planta, tá com tanto centímetro, e leva para o produtor, vê se a população está correta, se foi conforme a gente tinha planejado. Não, ó, deu tanto espaçamento, vai dar tantas plantas, né? A população vai ser essa. Leva o produtor no final ali, ó, fez o monitoramento, se ele não for junto, tô lá, não, se não leva ele junto, vamos lá verificar, faz. Cara, você vai ganhar o cara, bicho. Você vai ganhar o cara que vai falar, cara, o cara tá cuidando do meu negócio. O cara tá cuidando, ele não tá aqui só para vender, ele tá cuidando. A gente garante a certeza que o nosso material está, né? Porque no final, se não der resultado que o produtor espera, a primeira coisa que ele fala é o material. Ele não quer saber se ele deixou de aplicar para percevejo, se ele deixou lagarto comer, se ele não adubou, ele não quer saber. Ele vai falar do material. E aí a gente tem todo o respaldo para poder falar para ele, não, ó, a gente errou nisso. E se põe no lugar, não vai acusar o produtor de erro, pelo amor de Deus, gente. Põe a gente, né? A gente errou nisso. Né? Então, vai monitorar. O monitoramento é importante, né? Tá passando um pouco aí, mas só para fazer um checklist rápido aí, né? Análise climática detalhada, né? Bom, a gente precisa, no começo de tudo, analisar, ver se o clima é apto, né? Monitora a previsão de clima e adapte o plantio conforme necessário. Mudança climática pode impactar o desenvolvimento da cultura, exigindo ajuste na prática do manejo. Às vezes dá uma geada, às vezes dá uma estiagem. A gente tem aí produtos que podem estar ajudando. Um nitrogênio líquido ali, que pode jogar no fertilizante ali com bastante nitrogênio, que a gente pode estar jogando na folha, no foliar, né? Uns hormônios para poder ajudar nesses estresses. Então, a gente tem bastante produto no mercado hoje que pode estar ajudando a gente nesses intempéries climáticos aí, tá? Preparação do solo adequada, né? Prepare o solo com antecedência, corrigindo a acidez e garantindo a disponibilidade de nutrientes. Um solo bem preparado é essencial para o bom desenvolvimento radicular e absorção de nutrientes, tá? Então, a gente falou muito disso, do solo, a importância da gente ter um solo bem preparado, e a escolha da semente, sempre escolher semente certificada. E outra, a semente é certificada, não vai comparar com outras coisas, não, tá? Mas eu tenho, comparar com variedade. Não, nem perde tempo, é semente, a nossa qualidade. Mas deu problema com semente de safra anterior, de onde o senhor pegou? Ali da revenda. Cara, está aqui o certificado, o laudo de qualidade, o laudo da reanálise, tudo. Então, saiba se posicionar quanto a isso também, tá, gente? Passamos um pouco, Andressa, mas o que tinha para hoje era isso. No próximo módulo aí, a gente vai ver um pouco sobre estágios fenológicos, né? E aí eu vou estar destacando os principais pontos de observação, né? Excepcional, César, muito bem colocado todos os pontos que tu trouxe na Uniproduce, levando em consideração realidades atuais e tudo mais. Então, parabéns, todo mundo tá batendo palma aqui, porque realmente foi uma Uniproduce incrível, tá? E com toda certeza as próximas aulas da nossa trilha também serão. E agora eu vou para o momento mais esperado por todos, né? O pessoal não vem para te ver, César, o pessoal vem pelo brinde.
Eu acho que tem uma pergunta aí, Andressa. Não sei, alguém levantou a mão. Fica à vontade, quem quiser fazer pergunta. Eu acho que talvez foram bater palma, viu? Ah, aí deve ter errado, né? Pode ser. Eu faço isso também direto. Aí, Eu acabei de fazer sem querer, está tudo bem, tá perdoado. então vamos para o sorteio. Pessoal, enquanto o César conversava, nós realizamos o sorteio aqui internamente, tá? Com a ajuda da Silvia e da Bruna. E já temos os sorteados dos nossos prêmios. O primeiro, então, a nossa garrafinha da Produce. Eu vou colocar ali no chat, antes de sortear, o meu contato. Por mais que a gente esteja em todos os grupos, eu vou deixar ali para que vocês possam me acionar e me passar o endereço certinho para a gente fazer o envio ainda hoje, tá? A garrafinha, então, para levar água para a lavoura, foi o Márcio Gonçalves. O Márcio tá aí? Se não tiver, eu vou sortear para outro. Bora, Marção. Aí eu tô vendo que o nome dele tá online, mas não sei se ele não me responder porque não tá online. Aí eu vou para outro. Faz a contagem regressiva aí, Silvia. Márcio. Márcio. A Bruna vai realizar o sorteio de novo da garrafinha, enquanto eu vou passando para os próximos, tá? Então, a nossa botina, lembrando que a gente tem algumas numerações ainda, tá? Então, quem ganhou a botina, entre em contato e a gente vê as numerações disponíveis para que você possa utilizar ou dar de presente para alguém, tá? Foi o Antônio Carlos. Antônio Carlos Aguiar Filho. Não tô gostando disso aí, não, viu? Sim, tá aqui. Ali, isso aí, Antônio. Antônio, me chama no WhatsApp que daí a gente combina a entrega da tua botina, tá? E agora a nossa camisa de pesca. Essa aqui é a novidade, né? Essa aí tá bonita demais, hein? Tá, e o tecido Isso aí dela é para é... pesca e para lavoura também, né? Vou Isso pensar aí se tu merece protege uma, muito César, aí eu sol. mando para ti. Então, gente, a camisa de pesca foi pro Paulo Chujo. Paulo tá por aí? Aê, Paulo. Ó, o Paulo tava bem atento, tu viu só? Então, Então, assim, parabéns. antes da garrafa, de sortear a garrafa aí, só tinha uma dúvida. Manuel é o que fez aqueles brindes de faca, foi isso, Manuel? Ah, sim, fui eu mesmo. Mas que zelo com o cliente, hein, cara? Parabéns, bicho. Parabéns. Achei muito bacana a iniciativa aí, tá? Obrigado. Foi muito interessante, César, porque é uma coisa que a gente vê quando a gente chega na propriedade, toda vez o produtor fala, né? Olha, mulher, eu tava fazendo um churrasquinho, lembrei de você, viu? Não, até eu fiquei com vontade de comprar milho de você, cara. Só para ganhar a faca. Tá vendo? Legal. Desculpa, Andressa. Parabéns, Obrigado. Manuel. Eu Iniciativa. acho que, ó, César, acho que eu mereço uma camisa dessa aí, viu, Andressa? Eu vou pensar com carinho, vou pedir autorização para chefe, pode deixar. Vocês viram, né? Eu jogo a responsa toda para Silvia. Olha, parabéns pro Paulo que ganhou, viu? Cara parceiro. Pensa num consultor gente boa esse cara aí e faz um trabalho muito bom também. Parabéns aí. Bom, a todo o time da Produce, né? Lembrando que quem participar de todas as aulas, tá? De toda a trilha com o César, a gente vai ter não só o Copo Stanley, a gente vai ter outros brindes, tá? Grandes e tops para vocês no final da trilha, tá? Então lembrem de participar todas as aulas. E a garrafinha, a Bruna sorteou aqui, foi o Luiz Carlos Rentes. O Luiz está por aí? Bom dia! Opa, Luiz, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Eu tô no Show Rural Cascavel, Copavel. Ai, que bacana, muito bom. Estamos aqui na lida, mas estamos ouvindo. Isso aí, acabou de ganhar a garrafa, então. Entre em contato comigo ali no WhatsApp Maravilha. que a gente manda para ti. E boa feira para você aí. Muito obrigado, gente. Tudo de bom.
Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma interação, fique à vontade, tá? Que aí a gente encerra a nossa Uniproduce de hoje. Passamos um pouquinho aí, 20 minutos, mas com toda certeza foi extremamente proveitoso para todos que participaram. Se não temos perguntas, então, desejo a todos um ótimo resto de quinta-feira, um ótimo fim de semana. Desejo também frio para quem está passando calor aí, né? Que as temperaturas possam baixar um pouquinho, que a gente sabe que vai ser importante para a agricultura nesse momento, né? Então, nos encontramos novamente na próxima quinta-feira. Até mais, tchau, tchau.